Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente está avaliando a situação da safrinha, da segunda safra de milho. Apesar de muitas regiões, a segunda safra ter bons resultados, ou pelo menos o desenvolvimento da safra vai indo bem, principalmente diante das últimas chuvas, das últimas influências climáticas aí. A gente sabe que a partir de agora também tem uma tendência de diminuição das chuvas, mas tem uma região em especial ali no noroeste de Minas que a gente tem recebido muita informação e muita dúvida do produtor sobre o que pode acontecer com a safrinha por lá. Afinal de contas, segundo relatam os produtores aqui pra gente, é uma região onde a redução de chuvas começou mais cedo, e isso está impactando na produtividade aí do milho. A gente então convocou a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, lá do CropView, para saber o que aconteceu até agora e o que vem por aí. Será que tem alguma oportunidade de recuperação para essas lavouras lá no noroeste de Minas? A gente está falando daquela região ali, principalmente de Unai, pegando inclusive uma parte ali de Goiás, região de Catalão, região de Cristalina, enfim, uma região onde os produtores têm relatado para a gente aqui uma situação mais irregular das chuvas. Cristina Queiroz, seja bem-vinda, muito obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Faz sentido essa reclamação dos produtores? A partir da análise do CropView, Cristina, dá para entender o que está acontecendo e onde está acontecendo esse problema de falta de chuva? Seja bem-vindo. Obrigada, Alex. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Faz sentido sim, Alex. Essa é uma região, vou colocar até aqui no mapa. Eu fiz algumas simulações para vocês, não só em Unai, que Unai parece que é que está sentindo mais, mas tem toda uma região aqui no noroeste de Minas Gerais e também seria no leste, né, de Goiás, que tá. Você vê que esses pontos amarelos, não sei se você já enxerga aqui no mapa, sim, eles mostram exatamente isso. Ó, aqui eu estou falando de Cristalina, né, em Goiás. Você vê que um plantio em 15/12/17 está com uma produtividade de 78%. Eu venho aqui para Catalão, plantio 10/12/17 também, 67%. Eu vejo aqui Paracatu também, plantio em 15/2/17, safrinha 71%. E eu vejo Unai, onde eu fiz mais simulações para vocês acompanharem, porque ela está bastante sentida. Eu tenho plantio em 5/2 com a produtividade de 59%, 15/2 com 63%, 25/2 com 78%. E olha só, previsão para colheita, que infelizmente as chuvas parece que não voltam. E se acontecer, vai penalizar bastante essa planta. Deixa eu entender esses números então. Atual, Cristina, é nesse momento, com a condição que a gente tem hoje, é isso? Dado observado, fato acontecido. Tá. Lembrando aqui que a gente trabalha com os dados que vêm do CPTEC, que é uma interpolação média para o município, né? Propriedade para propriedade vai ter ocorrências de chuvas diferentes. Mas na média, com o dado observado médio do município, nós temos atual aqui essas produtividades que já não são boas. Que engraçado, porque no atual momento a conclusão que a gente chega é que quem plantou primeiro vai ter mais problemas, certo? Só que quando a gente vê no momento da colheita, isso inverte totalmente, Cristina. É isso mesmo, mas o que aconteceu? Quem plantou mais cedo, você vai ver o que acontece. Como essa ausência de chuva, ela começou ali no comecinho de março, o que está acontecendo? Ele está mais tempo sofrendo esse estresse hídrico num momento de desenvolvimento do cultivar que ele precisaria de mais água. Quem plantou mais tarde está sofrendo os efeitos da seca em um outro momento. Mas o que acontece? Se a chuva não volta, inverte a questão. Porque quem plantou mais cedo vai ter ocorrência de falta de água muito menos do que quem plantou mais tarde, que tem um período mais longo de falta de água. E esse percentual é em cima do potencial produtivo, ou seja, vai colher 41% em cima do potencial produtivo. Em cima do potencial produtivo, seja ele qual for. Menos da metade da safra. Se estiver falando de 110 sacos, se estiver falando de 130, se estiver falando de 150.
Menos da metade da safra, então? Menos da metade, é muita coisa, né? Belo prejuízo, hein? Muito prejuízo. Infelizmente, nós temos um quadro aqui que não está, de forma geral, na média do município. De novo, né, vai ter propriedade que choveu um pouco mais, sofreu menos estresse hídrico em um determinado momento. Outras podem estar até numa condição pior, que pode até ter chovido menos, né? E qual que você acha que é bom a gente olhar aí para entender o que aconteceu, para ver aonde que pegou o problema, Cristina? Vamos olhar o meio do caminho, 15/2, que eu acho que vai estar, a maioria das pessoas começaram a plantar em fevereiro, eu acho que vai ter uma grande quantidade de produtores que vão estar por volta dessa data. Vamos lá, então. Vamos aqui? Então, nós vamos ver o que acontece. Então, eu coloquei aqui o solo médio, novamente peguei só 100 hectares para a gente ter uma ideia, né, que a gente não quer saber quantidade. É o ciclo de 130 dias do safrinha, e aqui eu coloquei um potencial produtivo de 110 sacas, mas a gente olhando no percentual, cada um vai fazer o teu cálculo, né, de quanto que está acontecendo. Deixa eu ajustar a tela aqui para a gente enxergar. Então, olha só, ela sai, plantio em 15 de fevereiro, já sai com pouca chuva, com déficit no solo, que não chega a penalizar a produtividade. E depois chove bastante, a gente chega a ter um excedente hídrico. Você vê que já de 7 de março para diante, as chuvas elas são poucas, ó. Nós temos 2 períodos aqui, 2 decênios, que a gente chega a acumular 40 e 51 milímetros consecutivos, né? Não dá nem déficit, nem excedente, segura um pouco, mas olha, depois de 6 de abril, o que é que a gente vê? Nada de chuva. E aí você tem o estresse hídrico. E penalizações significativas, né? Significativas, porque nós estamos aqui no final do desenvolvimento vegetativo. Deixa eu trazer aqui só para a gente ver se consegue acompanhar. Você está vendo? Olha, nós estamos aqui, final do desenvolvimento vegetativo e pegando todo o período de florescimento. É uma fase que exige água, né? Exige água, e depois vem frutificação. Exige água, olha só. Olha como é essa falta judia. Então, hoje, esse percentual de produtividade que está em 54%, se as chuvas se confirmarem escassas mesmo, ou falta de chuva, né? Porque aqui tem muito pouca chuva, né, previsto, né, Cristina? 4, 3, 1 milímetro, não é nada, né? Nada, a cada 10 dias, né? De novo, nós estamos falando de média de município, né? O que a gente, tomara que não sejam só 16 aqui, né? Que segure um pouquinho aqui nessa fase que nós estamos, porque nós entramos aqui nesse estádio de florescimento, em 26/4, né? E olha aqui que você tem uma queda grande de 63% de produtividade, cai para 54%, se o total da chuva acumulada no decênio for em 16 milímetros. Nossa senhora, é pouca chuva, hein? É muito pouca, né? E olha para frente, você vê que daqui, 26/4, do período que nós estamos, até o final do ciclo, que seria aí 15 de junho, 24 de junho, nós estamos falando em 16, 20, 25 milímetros. Muito pouco. Nos próximos meses. Nos próximos meses. Tradicionalmente é um período de menos água mesmo, né, Cristina? Mas como é que está a relação com a média? Sem dúvida. Eu vou te mostrar aqui o balanço hídrico, né? Lembrando aqui, primeira barra, data de plantio, né, que foi o decêndio de 15/2. Essa barra do meio aqui é o momento atual. E a última é a data da colheita. A linha amarela é a média dos últimos 10 anos. Né? Esse é o gráfico do balanço hídrico, dada a necessidade do cultivar. Mas se você olhar aqui, olha, teria um período chuvoso que é dezembro e janeiro, que não aconteceu. Já teve um déficit lá atrás. O solo já estava seco, né? Já estava seco. Aí veio, choveu um pouco, choveu até acima da média. Né, bastante acima da média, ó, teve um excedente de 66 milímetros, quando historicamente teríamos 4. Mas isso foi lá no começo de março e depois só diminuiu a chuva. É isso aí. Você viu que teria um período ainda aqui, ó, que nós estamos falando média de 10 anos de 15 milímetros, aqui, e aí depois vai caindo, mas que no momento, olha, está zerado. Então está fazendo falta isso aqui,
para até essa curva, o momento atual, já é onde começa a inverter mesmo. Né? Já teria menos 6, só que hoje está com menos 35. E essa inversão é mais puxada ainda do que o histórico, né? É, mais puxada que o histórico. Olha, você pode ver, vou tirar aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, realmente, nessa região, teve menos chuva do que a média. Embora esteja chovendo, né? Esteja chovendo fora de época, Brasil afora, essa região, a realidade não está assim. E o que justificaria essa perda significativa da produtividade, encerrando a colheita aí com 30 e poucos % do potencial produtivo, hein? Pois é, 35% é muito pouco. 35%. Puxa vida. E como é que está a situação por lá agora, Cristina? Tem chovido? Está chovendo? Tem. Olha aqui, 15 dias, olha. Ixi, 0 de chuva, hein? 0, 0, 0, 0, 0. E não tem nem previsão, então? Não tem nem previsão. Dizem que as previsões costumam errar. Aqui a gente torce bastante para que elas realmente errem, né? Porque vai judiar. Está judiando muito da lavoura. A perda com certeza vai ser significativa aí. Olhando a tendência, né, de 6 meses, você vê que o maio tem 5 milímetros previstos para maio, né? Aqui ele já não dá, nós já entramos no mês de maio. É pouca coisa, 56% de 5 não é uma conta muito grande, mas nós estamos aqui realmente com pouca chuva, né? E com tendência de menos do que o normal. Sem perspectiva, portanto. Sem perspectiva. O período seco, você vê aqui que estamos falando de maio até agosto, né? Você vê 5 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros, 9 milímetros. Quer dizer, não chove. Julho e agosto a gente até entende, né? Mas maio podia ser um pouquinho mais úmido, né? Mas não é, viu, Alex? Historicamente, vou voltar lá no gráfico do balanço hídrico. Historicamente, você vê que maio já é um mês com a curva negativa. Não, você tem razão, Mas, de qualquer forma, a planta já viria mais preparada, né? Sem dúvida, porque nós estamos entrando, se você vê uma colheita prevista para 24 de junho, nesse plantio de 15/6, se você pega o mês de maio, vamos lá em todo, e o mês de junho, você já está entrando nessa fase mais próxima da maturação. Mas você conservaria março e abril, que você está pegando o florescimento e a frutificação, você ainda teria alguma água, o que seguraria. Né? Sem falar de que você veria de janeiro e fevereiro com água no solo, que não está acontecendo, que não aconteceu nesse ano. Teria tal da umidade aí dando um apoio aí para o desenvolvimento, né? É isso mesmo. E com altas temperaturas, a gente viu lá, né? Acho que as mínimas são 18 e as máximas 30 graus, então você tem uma evapotranspiração considerável. Noroeste de Minas, ali para o leste de Goiás, produtores têm que ficar atentos então e continuar acompanhando aí a previsão. Tomara que a previsão esteja errada, mas se confirmar, a situação não é nada boa não, né, Cristina? É verdade, a gente tem que torcer para a previsão errar e para chover um pouco mais, né, para não ter uma perda tão grande. Muito bem. A gente sabe que o prejuízo é muito. Ô Cristina, e quem quiser simular para o seu município, para sua propriedade, tem como fazer isso também, não tem? Tem como fazer, é só entrar no site cropview.com.br, lá tem toda a indicação de como é que você faz o seu cadastra a sua cultura, está liberado 30 dias para quem quiser experimentar, e tem todos os modelos de pacote. O Roberto Pachoal, de Catalão, Goiás, pergunta quais as regiões que estão acontecendo isso. Então a safrinha vai ser bem menor? Pelo que está mostrando aqui, sim, Roberto. E aí a região de Catalão também está nessa situação, né, Cristina? Está sim. Eu vou voltar para o mapa, eu vou até te mostrar o que a gente fez de simulação em Catalão, né? Vamos achar o Catalão aqui. Cristalina, Catalão. Vamos ver. Está dimensionado aqui, mas... Cadê Goiás aqui? Vamos por aqui que fica mais fácil. O Catalão eu fiz uma simulação em 10 de fevereiro. Uhum. Tá? Mesmo ciclo safrinha. Vamos olhar aqui o que foi que aconteceu. Vamos direto no balanço hídrico? Pode ser. Só para mostrar o Catalão como está.
Olha, teve o mesmo efeito e um pouco menor. Você está vendo, Alex? Quando chega aqui dezembro, janeiro, você está vendo que para essa cultivar plantado em 10/2, que foi o que eu fiz, você está vendo que se formou aqui um intervalo menor, né? Mas da mesma forma, você vê que as chuvas pararam no começo de março. Pararam antes do que a média aí, né, tem registrado, né? Igual o Unaí. Então aqui, vamos trazer aqui a produtividade, olha. O que acontece? Ele sai, não tem aquele déficit que saiu o cultivar em Unaí, né? Teve um excedente por 2 decênios, né? O Unaí teve um só. Então ele carregou uma umidade maior no solo que ajudou a não penalizar tanto quando começou a faltar essa água aqui, né? No final do desenvolvimento vegetativo. Mas mesmo assim, ó, ele tem aqui neste momento, ele entra nesse ciclo aqui que deve ser, olha lá, a frutificação, já passou do florescimento, né? Ele está no estágio de frutificação, então ele sai aqui com 67%, e se esse ciclo se concretizar aqui, de 1 de maio a 10 de maio, nós estamos falando que essa produtividade cai de 67% para 59%. E olha que a partir do momento que ele começa a perder, né, lá de 10 de abril para baixo, de 87 já cai para 68, né, Cristina? Quase que é a necessidade do cultivar naquele momento, né? Ele vai saindo do estágio de desenvolvimento vegetativo para o florescimento. E ele sente muito a falta de água. Quase 20 pontos percentuais aí de queda. Muita coisa. Você vê que as chuvas também, e aí para Catalão, olha, você vê que até o final do ciclo, que esse aqui termina em 19/6, eu coloquei plantio 5 dias antes do que eu coloquei em Unaí, olha só, não tem chuva nenhuma. A previsão é de 0 chuva. Então, respondendo a sua pergunta, Roberto, sim, a safrinha vai ser menor ou tende a ser menor aí nessa região também, na sua região de Catalão. É uma área específica, né, Cristina? Não dá para falar em perdas para safrinha no Brasil. Inclusive, a gente pode, nas nossas próximas conversas aí, ver quais são ou como está a safrinha nas regiões, nas principais regiões produtoras, mas dá para dizer nesse momento que ali nessa região ali noroeste de Minas, leste de Goiás, a situação está bastante complicada para o produtor, né? Para a gente fazer a análise, que dados você precisa, Cristina? O que o produtor precisa mandar para a gente poder fazer uma avaliação para ele? Então, a região, o município que ele se encontra, a data do plantio, o cultivar que ele plantiu. Aqui tudo que eu simulei safrinha foi o safrinha 130 dias. Mas a gente sabe que tem gente que planta mesmo o ciclo verão, 120 ou 140, né? Então eu preciso saber o ciclo em dias e o tipo de solo. São 4 informações: o município que você está, o cultivar que você utilizou, enfim, o ciclo da sua cultivar, data de plantio e o tipo de solo. Isso aí. Com essas informações a gente consegue simular. E as pessoas também podem fazer a simulação, tem um período experimental, é isso, Cristina? Tem 30 dias gratuito, né? E fora isso, também não é caro. Pode entrar no site que você vai se surpreender, vai se sentir bem confortável de fazer a simulação e acompanhar a produtividade. E é bem intuitivo, bem fácil de se fazer, muito, e além disso tem... Muito fácil. Tem os videozinhos explicando, né, ensinando aí o produtor a utilizar a ferramenta, não é isso? Tem, pode se inscrever no nosso canal do YouTube, lá tem 3 vídeos falando passo a passo como faz para utilizar, fazer as simulações, inserir um plantio. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco no contato@ruraltecnologia.com.br. E o site é o cropview.com.br. cropview.com.br. Muito bem. Cristina Queiroz, por enquanto, muito obrigado, e vamos trazendo as atualizações aí das principais regiões de produção de safrinha para a gente saber se há um problema localizado ali no noroeste de Minas ou se já pode se tornar um problema generalizado para a safrinha ou para a segunda safra de milho aqui no Brasil. Vamos contar aí com o CropView para nos ajudar a fazer esse levantamento, tá certo? Tá certo, eu que agradeço e estamos à disposição. Nos municípios que quiserem fazer simulações, nós estamos aqui, é só mandar para a gente que a gente faz simulação aonde as pessoas quiserem dar uma olhada. Tá bom, combinado então, Cristina. Até a próxima. Até, um abraço. Abraço.
Muito bem, tá aí então CropView mostrando a situação lá em Minas Gerais, principalmente naquela região de Unai ali, situação bastante complicada, perdas significativas de produção, potencial produtivo estimado até o momento, isso se não tiver nenhuma reversão nas tendências de clima por lá, produtividade aí de 35% em relação ao potencial, muito pouco, um terço da safra praticamente aí a ser colhida em relação ao que se previa, ao que se projetava anteriormente, em função de uma falta de chuva que começou mais cedo e que agora tende a se prolongar aí, enfim, é um momento que tradicionalmente a gente tem mesmo uma redução das chuvas, só que como vocês viram nos gráficos mostrados pela Cristina, é uma redução muito maior do que o histórico dos últimos 10 anos, e isso vai continuar penalizando a produção. Fica então alerta para os produtores dessas regiões, Unai, Catalão, Cristalina, todo o entorno ali, para que você continue acompanhando e torça para que as previsões estejam erradas, a fim de que você possa ter um resultado um pouco melhor. Ou se você tiver aí a possibilidade da irrigação, pode ser uma alternativa também.